Fui. Passei, sem dúvidas. Estamos aqui retornando. Vamos de voadora. Bora resolver essas questões em nome de Já. É isso aí. Primeiro a gente tem que ir lá pro item, né, galera? Vamos ver o que é que o item quer, o que é que a baiana quer, o que é que a baiana tem, o que é que esse item tem. Você já sabe que a pergunta que a gente tem que fazer tá aqui, não é? Olha, aí para, olha, vai. Chame a função da linguagem predominante é... Qual é a perguntinha que eu faço? Qual é a função predominante? Qual é a função da linguagem predominante nesse texto? É a emotiva? É a referencial? É a metalinguística? É a poética? É apelativa? Então, eis aí as opções. A poética, o poeta expressa a emotiva, sentimentos, emoções, levar a criação poética. Então, geralmente, o verbo em primeira pessoa, não é? Referencial, informa, são os textos de informação. Metalinguística, o poeta fala sobre a própria criação do próprio texto, da própria escrita. A poética, pois ela faz a abordagem dos elementos estéticos. A apelativa, pois ela tenta convencer. Então, essas são as características das funções de linguagem. A emotiva, grafada em primeira pessoa, exposição dos sentimentos. A referencial são a dos textos informativos, jornais, revistas e textos científicos. Metalinguística pertence à categoria daquele que precisa explicar o próprio texto que está sendo produzido. A poética tem como função constituir os elementos formais ou estéticos de um texto. E a apelativa é aquele que tenta convencer os leitores, muito comum nos textos dissertativos argumentativos e dentro do texto conhecido como texto publicitário, tá bem? Então essas são as funções da linguagem. Aqui são os termos usados para classificá-las e aqui são as definições. As definições estão em pleno acordo com o tipo de classificação. Então vamos ver o que é que lá o texto nos aguarda. Vamos ver. Ele começa como? Vou-me embora para Pasárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Olha, em toda a minha vida. Né? Então eu estou falando que eu tive um poema. Né? Então eu tenho algo subjetivo, eu tenho o meu eu. Mas o foco, sou eu ou é o poema? É o poema. Portanto, nesse texto ele vai explicar como foi que ele elaborou um poema. Quando um texto fala do conteúdo de um texto, que tipo de função é essa? Hein, galera? Hein, galera? Vamos ver. Qual é? Qual é? É a função o quê? É a função o quê? Metalinguística. O item já tinha dito, certo? Que havia uma função. Mas qual seria a outra? Né? Qual seria a outra? A outra que predomina. Então, a predominante, o foco mesmo não é falar de mim, é apenas dizer que um dia eu fui fazer um poema e este poema, portanto, o assunto é o poema. A resposta correta é a letra C. Bacana? Então, é a função metalinguística. Um abraço a todos!